7 de janeiro de 1822. Dias antes de acontecer um fato histórico aqui no Brasil, e mudou para sempre os rumos da nossa independência. O então príncipe regente e futuro maçom Dom Pedro declarou uma icônica frase que mudou os rumos do Brasil. Uma frase que ecoaria pelos séculos. Mas por trás dessa decisão marcante, há uma força silenciosa, oculta, porém poderosa. A influência da maçonaria. Olá, irmão, tudo justo? Seja bem-vindo a mais um projeto original Blindagem Moral. Você vai se vislumbrar ao ouvir uma experiência única, feito de irmão para irmãos, os fatos que marcaram a nossa ordem. Aqui você irá acompanhar tudo de forma documental e adaptada para o grande público. Seja muito bem-vindo, acompanhe essa temporada junto comigo e siga agora mesmo no seu app favorito para não perder nenhum episódio a qualquer momento. No início do século XIX, o Brasil vivia sob o domínio português. O movimento pela independência ganhava força, mas enfrentava a resistência da coroa portuguesa, que queria a volta de Dom Pedro para Lisboa. A tensão estava no ar, e em meio a esse cenário, as lojas maçônicas no Brasil se tornaram centros estratégicos de articulação política, onde ideais de liberdade, igualdade e fraternidade eram debatidas longe dos olhos da corte portuguesa. Senhores, a hora é agora. Não podemos permitir que Dom Pedro retorne à metrópole e abandone o nosso futuro à mercê dos interesses de Lisboa. Ele deve permanecer. Ele deve ser o líder da nossa liberdade. Esse que falou aí é o José Bonifácio. Sua atuação foi importante, mas essa história tem figuras maçônicas muito mais decisivas para o Brasil, como José Clemente Pereira. Ele mobilizou líderes em reuniões secretas e o objetivo era claro, né? Convencer Dom Pedro a desobedecer às ordens de Portugal e permanecer aqui no Brasil. Nas lojas maçônicas, documentos foram redigidos e estratégias foram traçadas para que as alianças fossem seladas. É preciso agirmos agora. A maçonaria sabia que Dom Pedro era a peça-chave, porém, ele precisava ser convencido. 1822 não começou com um espírito de festa, mas com uma inquietação latente. Portugal estava em convulsão. A Revolução do Porto, deflagrada em 1820, instaurava ventos de mudança ali na Europa, exigindo o retorno do rei Dom João VI a Lisboa e a submissão das colônias às cortes constitucionais. Mas aí você me pergunta, o que isso significava para o Brasil? Bem, em 1808, a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro havia transformado a colônia em sede do Império. O Brasil já não era mais apenas uma extensão distante de Portugal. Com sua elevação a Reino Unido em 1815, o país experimentava um gosto inédito de autonomia. Contudo, em Lisboa, as cortes vinham tentando reverter essas conquistas. Pois, vamos restaurar o poder da metrópole. A Revolução do Porto demandava o retorno de Dom João VI a Portugal para estabelecer as autoridades das cortes sobre o Império. Temendo a perda de controle, o rei partiu em 1821, deixando o príncipe regente Dom Pedro no comando do Brasil. Mas as cortes não estavam satisfeitas. A ordem era clara: dissolver as instituições brasileiras, recolonizar o território e trazer Dom Pedro de volta a Lisboa. Agora, ouve só quem tá chegando aí. Ouve só. Alteza, a ordem das cortes é definitiva. O senhor deve deixar o Brasil e regressar a Lisboa imediatamente. Era o estopim. A independência do Brasil parecia estar em jogo.
Para a elite brasileira, composta de intelectuais, fazendeiros e militares, aceitar essa imposição seria retroceder décadas. Entre eles, um grupo em especial se destacava: os maçons, cujas lojas regulares eram verdadeiros centros de debate político e de resistência. Meus irmãos, as cortes portuguesas querem subjugar o Brasil novamente. Mas nós somos um reino, não uma colônia. Cabe a nós defendermos a soberania desta terra. A palavra está franqueada aos irmãos. Essas reuniões secretas em lojas regulares da época tornaram-se pontos de articulação. Era ali que se debatia a necessidade de um Brasil livre, onde ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade guiavam as ações. Dom Pedro deve... Irmão secretário, despache. Dom Pedro deve ficar. A independência depende dele. E assim seja. No próximo episódio, Dom Pedro I, biografia e papel como príncipe regente, mestre maçom. Esse foi apenas o primeiro episódio desta temporada que eu vou destrinchar para você sobre o Dia do Fico, um projeto 100% autoral, produzido inteiramente pelo Blindagem Moral. E aí, curtiu esse formato de podcast? Conta pra mim lá no Instagram, @blindagemmoral. Eu sou o Ayrton Drau, mestre maçom, e vou te acompanhar nessa jornada. contribuíram para este episódio: roteiro e revisão, irmão Feliciano Filho, mestre instalado. Contribuição: Josefran Magalhães, mestre instalado. Checagem: Rafael Torres, professor de História. Este podcast é uma produção original Blindagem Moral.